Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje nós vamos aprender a usar a escrita para saber lidar com os nossos problemas. Bom, com o papel e a caneta na mão, o seu primeiro passo vai ser escolher um ambiente onde você se sente mais tranquilo e relaxado. Tem que ser um ambiente que você esteja sozinho, em silêncio e que você não se sinta acuado por nenhum momento. Ou alguém vai entrar e vai ver que eu tô escrevendo, vai querer saber o que eu tô escrevendo. Ou, o que vão dizer se me ver? Tem que ser um lugar onde você não vai se sentir mal. Um bom lugar para fazer esse momento é na cama antes de dormir, se você estiver à vontade com isso lá. Então, tem que ser um lugar silencioso, tranquilo, onde você esteja relaxado. Feito isso, o segundo passo é você parar e refletir sobre o problema, a dor, a tristeza ou a angústia que mais está te afligindo no momento. Pode ser que você, no momento em que estiver sentado, fique preocupado do que eu vou escrever, como que eu vou escrever, como que eu vou começar. Só pense naquela principal situação que está te afligindo, aquele principal probleminha lá que está atrapalhando algumas coisas na sua vida. Focando nele, você vai escrever. Durante esse problema, eu me sinto e começa a escrever. Ou em determinado momento, me senti e começa a escrever. Ou quando aquilo aconteceu, eu fiquei com a sensação e parará, parará. E deixa, escreva. Durante o período em que você estiver escrevendo, você não pode se preocupar se a letra, se a letra tá boa, se a caligrafia é bonita, se as palavras é com S, CH, se tá certo, se tá errado. Não procure ficar encontrando as melhores palavras para explicar aquilo. Pode ser que você queira uma palavra que você não a encontre de jeito nenhum. Não fique perdendo tempo tentando encontrá-la. Escreva a primeira palavra que vier na sua mente, porque se ela apareceu na sua mente, tem algum motivo para ela estar lá. Então, escreva sem coerência, sem concordância, não importa. O importante é você soltar. É você escrever tudo aquilo que você sentiu, que você tá pensando. Terminando de escrever tudo aquilo, você vai respirar fundo e se você vê que você está preparado e que você já está à vontade, leia o que você escreveu. Se você não estiver à vontade para ler o que você escreveu após terminar, leia no dia seguinte ou no momento em que você vai pensar, estou mais preparado. Então, o terceiro passo é ler o que você escreveu. Ao começar a ler o que você escreveu, você não pode se julgar. Você tem que ler simplesmente entendendo que aquilo saiu de dentro de você e não importa o que outras pessoas vão pensar ou o que outras pessoas poderiam pensar, ou se aquilo que você escreveu é real ou não. Se a gente não começar a controlar essas emoções ruins que acontecem diante dos nossos problemas, diante do nosso dia a dia, o nosso corpo ele vai começar a dar sinais, porque a gente não controla, a gente não cuida, então o nosso corpo vai demonstrando que algo não está certo. Você está com um acúmulo e o nosso cérebro, ele não foi feito, ele não é um HD onde você só pode ir colocando, você tem que limpar. Você tem que limpar. Se você não limpa, chega uma hora que dá pane, dá um problema. Só que antes desse problema, o nosso corpo ele vai avisando. Então a gente sente algumas dores, a gente se estressa, a gente tem ansiedade, a gente tem crises, as dores de cabeça, a enxaqueca vem com tudo, é tudo um processo. O nosso intestino não funciona, é sinal de que o nosso corpo ele tá dando um sinal de algum erro aí. Então, a gente tem que pensar em soluções para acabar com esses nossos problemas, para aprender a enfrentar, porque uma coisa que é muito importante, presta muita atenção no que eu vou dizer aqui, não é a solução, não é a gente parar, respirar fundo e falar, eu vou me controlar,
vai dar tudo certo, não fica nervoso, não é essa a solução, não é o autocontrole. Nós falamos sobre autocontrole porque a gente precisa se conhecer e ter um autocontrole para não surtar a qualquer momento. Mas a solução não é você, diante do nervoso, da angústia, da tristeza, você ter um autocontrole. Não vou sentir isso, isso não vai acontecer. Não é isso. Você precisa enfrentar. Você precisa sofrer, você precisa chorar, você precisa sentir. Você só não pode prolongar essas emoções ruins. Elas têm que acontecer. E o que a gente aprende a fazer é a controlar as emoções, controlar e não evitar as nossas emoções. Nós temos que aprender a aceitá-las, entender o porquê delas e a partir desse entendimento a gente ter a consciência de que não precisa ser assim, não precisa durar muito tempo, por isso e aquilo. O nosso cérebro, ele precisa do porquê, ele precisa entender o porquê. Se você não comunicar a ele o porquê daquilo não se aflorar por tanto tempo, você não vai ter controle daquele sentimento. Confuso, complicado, mas sim, é um processo que dá para ser controlado. É um processo que dá para ser construído. E a escrita terapêutica, ela entra neste exato momento. Entra no momento de você externar aquilo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de sentar diante de um psicólogo e explicar o que ele está sentindo. Mas se a gente externar para um papel, escrevendo no papel exatamente o que está acontecendo, de fora a gente vai ler. E a partir do momento que a gente lê, a gente vai conseguir raciocinar sobre o que a gente está lendo. Confuso também, muito confuso. Mas é assim, lendo e entendendo o porquê daquilo que a gente vai conseguir controlar. Porque na hora que aquele sentimento estiver vindo, você vai pensar assim, tá acontecendo por isso e aquilo. Mas você quer ficar passando por isso? Você vai conversar consigo mesmo, você vai aprender a conversar consigo mesmo. São práticas não tão simples, mas processuais, que vão acontecendo gradualmente a partir do momento que você tenha consciência de que você quer essa mudança para a sua vida. E você vai aprender a se conhecer, você vai aprender a se controlar. E além da escrita te ajudar nesse processo, tem uma outra coisinha aí que é importante também. A gente exercitar o nosso cérebro, a gente trabalhar o nosso cérebro para conseguir, diante dessas situações, estar mais preparados para recebê-la. Aprender a refletir mais, a conversar mais consigo mesmo. Não é só chegar na frente do espelho e falar lá, conversar consigo mesmo e falar, ó, fulano, é assim, assado, é assim por isso e aquilo. Porque na hora que a gente estiver lá no momento difícil, na angústia, na tristeza com as pessoas em volta, a gente não vai conseguir encontrar um espelho para poder falar. Mas a gente vai conseguir conversar conosco. Isso ajuda. Isso pode ser uma solução para você. Não é mentira, não é uma besteira, existem estudos, existem dados que confirmam a importância da expressão dos nossos sentimentos. A arte-terapia, ela é um processo no qual a gente aprende a tirar o que tem de dentro e colocar para fora de alguma forma, e através desse momento em que a gente está externando, a nossa mente ela vai esvaziando. E a partir desse esvaziamento, a gente tira aquele peso, a gente tira aquele estresse, a gente tira aquela ansiedade, a gente tira aquela angústia. Faz diferença, faz diferença. Escrever o que a gente sente, escrever o que a gente pensa, externar os nossos sentimentos é a solução para os nossos problemas. Acredite se quiser, a nossa mente, o nosso corpo, ele é uma panela de pressão. Então a gente precisa abrir, subir um pouquinho o pininho aí, externar o que tá lá dentro, senão vai chegar uma hora que ela vai explodir, ela não pode ficar ligada por muito tempo, nenhum corpo aguenta. E lembre-se, vocês não precisam controlar os seus sentimentos, vocês precisam entendê-los e aceitá-los. E aí você vai conseguir fazer com que ele não se aflore por muito tempo, ou que ele não venha com o mesmo peso que ele está acostumado a vir. E
como a gente precisa exercitar o nosso cérebro. Então, após a escrita, um passo muito importante que nós vamos fazer hoje vai ser de observação de obra de arte, porque a partir do momento que a gente observa uma obra de arte, a gente consegue refletir sobre elas, a gente consegue sentir, a gente consegue entender, a gente consegue ver uma visão do outro e a gente enxerga uma expressão de sentimento de outra pessoa. Você vai se expressar com papel e caneta. Agora, um pintor dessa obra de arte, ele se expressou com uma pintura. E o nosso pintor de hoje é Vincent Van Gogh. Falo muito de Vincent Van Gogh, não falo? Pois é, quem me conhece há mais tempo sabe que Vincent Van Gogh é um dos meus pintores favoritos aí, porque ele trabalha com expressionismo e Vincent Van Gogh ele foi um pintor que passou por muitas dificuldades com descontroles emocionais. Ele era uma pessoa social, uma pessoa difícil de lidar e ele era considerado uma pessoa, as pessoas utilizavam termos bem pesados para falar sobre ele e ele tinha alguns probleminhas internos que infelizmente por conta do absinto, a bebida e muitas outras coisas afloraram muito nele, ele perdeu meio que um controle, mas ele usava muito as obras de artes para expressar aquilo que ele tinha por dentro. E essa obra de arte que vocês estão vendo neste momento é uma linda obra de arte que ele pintou lá no iniciozinho dele. Vincent Van Gogh começou a pintar aos 27 anos de idade, aos 37 ele faleceu, deixou mais de 2.000 trabalhos aí, e esse é um dos primeiros trabalhos dele. E esses trabalhos mais antigos que ele fazia, eles não eram muito visualizados, hoje em dia eles não são muito apresentados, não falam muito sobre esses trabalhos, porque Vincent Van Gogh criou o próprio estilo dele, e esse estilo expressionista que ele criou é um estilo que hoje em dia faz mais sucesso, é mais conhecido por conta das cores, da vivacidade da obra dele, e ao mesmo tempo do olhar que a gente enxerga ali, que a gente enxerga a tristeza e a angústia no olhar dele nas pinturas, por mais cores e vidas que a pintura dele tenha, pelas pinceladas expressivas que ele tem. Então a gente está mais acostumada com as obras mais recentes que ele pintou. E essa obra que vocês estão vendo vem de uma história bem difícil, assim, porque Vincent Van Gogh, ele era uma pessoa que teve dificuldades no seu relacionamento com a família, e isso se estendeu por muito tempo. O pai dele era um religioso, ele era um pastor, e Vincent Van Gogh queria seguir o caminho do pai e tudo mais, porém não deu certo. Então o pai dele sempre teve lá uma Bíblia, e após a morte do pai dele, ele fez o desenho desta obra de arte, ele fez essa pintura, e essa Bíblia, ela está com uma vela apagada, e essa vela representa, no caso, a morte. E o fundo da obra do Van Gogh, ele é totalmente escuro, por conta disso, desse vazio que ficou em um lugar que provavelmente o pai dele lia muito ou estudava, né? No caso deles, eles estudam a Bíblia, então ele estudava. Então ele tinha aquela visão e foi algo que marcou de alguma forma ele. Então aquela imagem marcou de uma forma que ele precisou tirar ela de dentro e colocar para fora. E a partir do momento em que ele fez essa pintura, a gente conseguiu ler o que ele enxergava, o que ele estava ali enxergando no momento. Ele estava enxergando algo vivo, algo que o pai dele gostava muito, que era a Bíblia, mas ele estava enxergando ao mesmo tempo um vazio e uma falta de luz com a ausência do pai dele. Olha só como a obra de arte ela é expressiva, olha como ela toca os nossos sentimentos. É importante a gente, na hora de escrever, entender que não precisa fazer um sentido aquilo que a gente está escrevendo, na hora que a gente está escrevendo, porque a partir do momento que a gente de fora começa a ler, aí sim a gente enxerga um sentido. Pode ser que no exato momento em que a gente está escrevendo, a gente não tenha consciência daquilo, mas após um tempo a gente vai ter. Talvez a gente pense tanto em alguma coisa que ela perde o sentido pra gente, mas depois de um tempo, quando a gente lê, por isso que é bom a gente dar um tempo e ler o que a gente escreveu após esse períodozinho aí de um dia para o outro, ou algumas horas que seja.
mas é bom a gente dar uma relaxada na mente e depois a gente observar de fora, com outro olhar, com outro sentimento, mas o importante é que saiu de dentro, foi para fora, foi pro papel, e o Van Gogh ele fazia muito. E no início das pinturas dele, ele tinha muito isso, mas o Van Gogh, ele morava em um lugar onde os pintores talvez nem fossem tão conhecidos ou nem se expressavam tanto com as pinturas. E naquela época, Paris era o lugar do momento para os pintores, estavam todos lá. O irmão dele, que era um irmão que ele tinha muita proximidade, Theo, trabalhava em uma galeria onde ele também trabalhou, mas também não deu certo. A vida do Van Gogh foram processos difíceis aí. E ele decidiu, o irmão dele chamou, Vincent, venha observar a obra dos pintores e venha ver Monet, Renoir e isso e aquilo, o impressionismo tá bombando, venha. E Vincent van Gogh foi para Paris. Quando ele chegou em Paris, ele começou a observar obras de outros pintores e aí ele viu o pontilhismo de Serral e ele começou a expressar através do que ele via. Então ele foi lá para o pontilhismo, fez um monte de pontinho na obra dele. Então ele saiu daquela obra em que tinha o fundo escuro, que era do renascentismo, que era muito acostumado na época. Ele começou a observar outros pintores, através disso ele enxergou uma forma nova de se expressar e ele começou a se expressar daquela forma. Então vejam, tudo é um estudo, tudo é um processo, então a gente tem que ocupar a nossa mente com coisas diferentes. Vai nos levar a alguma coisa, é importante ler, é importante a gente raciocinar, a gente usar a mente, refletir, buscar assuntos diferentes, trabalhar, exercitar o nosso cérebro. É importante fazer isso. A nossa mente, o nosso cérebrozinho, a máquina do nosso corpo precisa ser trabalhada. Ah, mas eu não quero mais estudar, não tenho intenção de estudar. Não estude, não precisa estudar, mas leia um livro, leia um poema. Tem um vídeo meu que fala sobre um poema do Fernando Pessoa. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui, pera. E achei o livrinho aqui, vou ler uma partezinha para vocês. Mas é importante a gente exercitar o nosso cérebro e os poemas, os livros, eles não são só para estudos, eles são também para reflexões. Olha a obra do Van Gogh, é para refletir. Van Gogh chegou no expressionismo sem saber que era o expressionismo. Ele foi um dos precursores do expressionismo. Ele teria chegado nisso se ele não tivesse estudado, se ele não tivesse observado, se ele não tivesse enfrentado as dificuldades e os problemas grandes, enormes que ele tinha? Não, ele não teria chego até isso. O Van Gogh, ele tomou uma escolha de vida por conta do sofrimento que ele tinha. Ele era um homem depressivo, ele tinha os probleminhas dele, ele decidiu partir para um caminho não muito bom, porém foram escolhas dele, mas a gente precisa procurar uma ajuda, a gente precisa aceitar ajuda e a gente precisa buscar soluções. E se você está nesse vídeo é porque você está buscando uma solução. Então acredite em mim quando eu digo que você precisa exercitar a sua mente, você precisa ocupar a sua mente com coisas que vão ser agregáveis a você, coisas que vão trazer sentimentos bons, que vão trazer reflexões e que só vão ajudar nesse processo de angústia, tristezas, dores e perdas. Todas essas emoções e sentimentos que fazem parte da vida, que a gente precisa aprender a entendê-los para conseguir controlar a situação, mas não evitá-las. E Vincent van Gogh, terminando um pouquinho de falar sobre Vincent van Gogh, a partir de todo esse passo a passo que ele teve aí através da pintura, ele se expressou em vários momentos e ele costumava dizer, através das cartas que ele escrevia para o irmão dele, Theo, que ele não pintava num momento de loucura, ele pintava num momento de sanidade. Então era uma forma dele de não chegar naquela dor, de não chegar naquela tristeza. Ele tirava o que estava lá dentro, colocava para fora, da forma que ele via, da forma que ele sentia, da forma que ele enxergava. E esse colocar dele de dentro para fora o ajudava a não chegar naquele momento de
tristeza, angústia e de escolhas erradas, né? Mas é um processo, faz parte da vida, o importante é a gente ir atrás de buscas de soluções. E Vincent van Gogh deixou aí muitas obras de arte que nos faz refletir sobre expressão e sobre sentimento. E antes aqui de finalizar o vídeo, eu só vou ler o primeiro verso aqui do poeminha, porque eu gosto dele. Eu até, no meu caderninho de escrita, eu fiz até um desenho do Fernando Pessoa, porque eu fiquei muito pensativa com esse pequeno versozinho aqui, ó. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Tá, só eu que sinto quão profundo é isso? Ele escreveu que ele não usa o coração, ele simplesmente sente com a imaginação. É incrível, eu acho incrível porque a nossa imaginação, ela é tão poderosa, a gente cria tanta coisa, a gente tem tanto poder com o nosso cérebro, mas tanto poder que a gente precisa utilizar do estudo, da leitura, das obras de arte, das observações, do raciocínio lógico, para a gente conseguir exercitar e não surtar diante dos nossos problemas. Faz parte da vida, problema todo mundo tem, como eu digo, termina um, começa outro, faz parte da vida. O que a gente precisa é encontrar caminhos que nos ajudem a contornar toda essa situação, a controlar todo esse sentimento aí de uma forma não de evitar enfrentá-los, e sim entender e saber lidar com eles. Talvez eu esteja usando a palavra errada, não seja controlar, mas vamos sim saber lidar com os nossos sentimentos. Isso é muito importante. Então, vamos expressar de alguma forma. Se você sabe desenhar, desenhe. Se você sabe escrever, escreva. E se você não lê, comece a ler. Me siga no Telegram. Lá no Telegram eu posto poemas, eu posto contos. Teve um conto da nossa digníssima Clarice Lispector, porque é um conto que nos faz refletir e a gente precisa utilizar desses materiais simples que estão à nossa disposição o tempo todo para agregar, trazer benefícios a nosso favor. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que você consiga fazer esse exercício de escrita e que você consiga se expressar de alguma forma para não ser como uma panela de pressão, para não explodir por dentro e sim para fora, e ter aí uma saúde mental, um controle bom das nossas emoções, saber lidar com as nossas emoções. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.